Olá a todos, hoje veremos como usar o MantaFlow do Blender, que é o sistema de fluidos, para fazer um efeito de um bólide caindo contra uma superfície explodindo. Eu vou usar a versão 3.0 aqui para demonstrar a vocês. Vocês podem usar qualquer versão que tenha o MantaFlow para me acompanharem. Vamos lá. Eu ocultei inicialmente a lâmpada e a câmera, mas vou ocultar também o cubo, porque esse cubo eu vou usar ele posteriormente como domínio no nosso efeito. Vou vir aqui em Cube, na Outline, vou clicar no olhinho e ele está oculto, porém os objetos ainda estão fazendo parte do nosso projeto. Vamos adicionar inicialmente uma UV Sphere, vou usar o S de escala para diminuir um pouco. Vamos utilizar aqui o Move e vamos trazer essa esfera um pouco aqui para cima da superfície imaginária. Vamos adicionar na cena uma Mesh Plane. Vamos usar o S de escala para aumentar, aqui vai ser o plano onde o estilhaço dessa superfície irá colidir. Então selecionamos a esfera e vamos aplicar nela o Quick Effects, que é um efeito rápido. Para isso nós vamos usar aqui o efeito de explosão, que é o Quick Explode. Agora se dermos um play, vocês vão ver que os fragmentos caem e atravessam a malha de baixo. Para eu dar um efeito físico de colisão nessa superfície plana, eu seleciono, venho aqui em efeitos físicos e vou aplicar aqui o Collision nela. Eu vou configurar aqui na aba de partículas o Damping, que é o amortecimento, vou deixá-lo com 0.8 e o Randomize dele eu vou deixar com 0.1. Em Friction eu vou usar 0.7 e o Randomize eu vou usar 0.1. Agora se eu der o Play, veja que os fragmentos caem e ficam espalhados aqui na superfície. Selecionando de volta a esfera, que agora é esse conjunto de estilhaços que vocês estão vendo, nós vamos vir aqui na aba de Físicas. Aqui vocês vão ver o sistema que foi aplicado aí com Quick Explode. E vamos mudar esse número aqui, vamos deixá-lo com 60, que é suficiente. E, na verdade, quando eu dou o play, repare que ela explode de vez. Eu não quero isso, eu quero que ela comece a explodir a partir do frame 30. Então aqui eu estabeleço no frame Start End que ela tem que começar no frame 30 e acabar no frame 30. Então agora se eu der o play, o efeito explosivo só acontece no frame 30. Vamos fazer com que o tempo dessa explosão dure até 120 frames. E aqui na timeline nós vamos usar apenas 120 frames para fazer o nosso efeito. Então vamos vir aqui em End, vamos deixá-lo com 120. Vamos aproximar, vamos selecionar a esfera e usar aqui o Shade Smooth para suavizar a mesma. Agora eu preciso aplicar na esfera um outro modificador para criar os fragmentos de forma sólida. Então eu entro aqui na guia de modificadores e vocês vão perceber que o efeito Quick Explode já tem um modificador aqui que foi adicionado. Nós vamos clicar nessa setinha aqui ao lado esquerdo da descrição, apenas para fechar as propriedades, e vamos adicionar o Solidify. Vamos dar para esses fragmentos um espaçamento de 0.02. Já temos aqui o efeito que precisamos da explosão. Nós vamos agora trazer para a nossa área o objeto cúbico. Aqui está o cubo, nós vamos selecioná-lo. Vamos aumentá-lo pelo eixo Y, usando SY, até ele engolir totalmente essas laterais do plano. Vamos usar o SZ para dar um espaçamento para cima, que está ótimo. E vamos usar o SX. Vamos usar a vista no modo Wireframe para a gente ver o que está dentro do objeto cúbico. E vamos olhar a vista pelo modo frontal ortográfico, clicando aqui no ícone verdinho Y da nossa bússola. E agora estou vendo a vista de frente. O cubo selecionado, trazê-lo um pouquinho mais para cima e trazê-lo um pouquinho mais aqui para a esquerda. Agora se eu selecionar o objeto esférico e der um play, vocês vão ver que até o frame 30 ele explode. Mas eu quero fazer uma animação dele como se ele tivesse vindo daqui nessa direção, explodindo bem aqui nesse meio. Então eu seleciono a esfera, uso a tecla G, trago aqui para essa posição no frame 1, tá, pessoal, da timeline. Aqui nessa posição, com o cursor na área 3D View, vou usar a chave I
e vou usar a opção Location e Rotation. Ele gera uma chave de animação da esfera nessa posição. Como eu sei que ele vai explodir no frame 30, eu vou até o frame 30, com a esfera selecionada já para explodir, eu vou usar a tecla G para deslocar até esse ponto aqui, a parte de cima do plano. Vou clicar o botão esquerdo para fixar e com o cursor na área, a tecla I, Location Rotation. Temos agora aqui, se vocês olharem, a animação do objeto indo e explodindo. Mas essa animação começa com a forma sinuosa, ela começa lenta, acelera e termina lenta. Então, para evitar isso, eu vou encostar o cursor na timeline e vou usar aqui o atalho T, onde eu abro o menu de interpolação. Eu vou usar aqui nesse quadrante inicial aqui, que é o Interpolation, a opção linear. Agora, se eu der um player, a movimentação é linear. Eu agora vou movimentar o gizmo um pouquinho para dar um efeito tridimensional e vamos olhar aqui a animação e nós vamos atribuir aos objetos domínio e ao objeto que será o fluxo, que é a esfera, as condições para nós fazermos o efeito fogo e fumaça. Então eu vou selecionar inicialmente aqui o nosso objeto, que é o cubo, e vou aplicar nele, clicando aqui em efeitos físicos, o Fluid. Ele vai me pedir qual é o tipo que eu quero usar. Como eu vou utilizar como domínio, que é a área onde vai acontecer o efeito, eu vou selecionar o Domain. Aqui nós vamos configurar o tipo tanto para gás ou como para líquido. Como eu quero usar fogo-fumaça, eu tenho que selecionar Gas. Eu vou trazer um pouquinho essas propriedades mais para a direita. Em Resolution Divisions, nós temos como dar a qualidade com que o fogo irá acontecer. Eu estou usando por enquanto 32, não vou mexer nisso por hora, vou deixar isso aqui para o final. Vamos correr as configurações e para o efeito sair interessante, nós vamos inicialmente ativar a opção aqui Vórtice de Gas. Se tiver fechado, pessoal, vocês abrem, tá? O Gas. Usem aqui um fator de 0.15. Habilitem a opção Dissolve. Abra em Time. Nós vamos usar o tempo com que essa dissolução acontecerá. E ela ocorrerá de forma mais lenta, slow. Vamos abrir, aqui tem as propriedades, não vamos mexer nisso, tá, pessoal? Mas vamos deixá-lo aberto e vamos correr até a guia Cache. Na guia Cache existe algo importante. Nós precisamos definir a quantidade de frames que nós vamos usar na animação. Como eu estou usando aqui 120 frames, eu vou usar aqui o efeito de 1 para 120. Mas eu tenho que definir aqui qual é o local onde eu vou usar o meu efeito cache, onde eu vou gravar a prévia do bake que eu vou gerar aí do nosso MantaFlow. Então eu preciso definir aqui, eu vou usar o diretório C, já que eu estou usando o Windows. Vou buscar essa guia aqui chamada TMP e vou usar a guia chamada teste. Observe que eu já tenho aqui algumas definições que foram feitas em um efeito que eu fiz anteriormente. Eu vou excluir tudo isso, vou usar o delete para apagar e vou aceitar para ele fazer um novo tipo de bake nesse diretório que eu defini. Aqui embaixo em type, que é o tipo, nós vamos usar o modo chamado all. E nós vamos usar aqui o isResumable. Para quê? Para que todos os módulos sejam feitos de forma automática, para gerar o efeito que nós precisamos. Com isso feito, nós vamos já com a opção definida, só vamos vir aqui em cima, onde tem Settings, em Resolution Division, nós vamos fazer o efeito com 90 divisões. Para quem tem uma máquina obsoleta com memória baixa, isso aqui pode demorar um pouquinho, pessoal. Eu estou usando aqui uma máquina com 8 GB. Então esse 90 aqui dá para eu fazer de forma tranquila, tá? Vamos então agora selecionar a esfera e atribuir para essa esfera o efeito fluido. O tipo de fluido que nós vamos dar para ela é o efeito flow, porque ela vai ser um fluxo junto aí à nossa simulação do Bolide. O flow type que nós vamos usar aqui é a condição smoke, mas nós vamos mudá-la aqui para fire smoke, nós vamos gerar fumaça e fogo.
Flow Behavior, que é o comportamento, nós vamos alterar para o modo Inflow, ele vai jorrar o fluido. Para melhorar aqui a qualidade da nossa simulação de fogo-fumaça, nós vamos usar aqui em Sampling Substeps o fator em 7. Agora nós vamos ter que vir aqui embaixo, na opção Flow Source, nós vamos definir em Surface Emission o fator 0 e Volume Emission nós vamos deixá-lo aqui com o fator 0,5. Vamos habilitar o Initial Velocity, apenas habilitando essa opção, porém nós vamos fazer que o Flow Source ele funcione do frame 1 até o frame 29 com o modo Mesh, que é o modo de malha. Então a gente aqui no frame 1, a gente habilita, clicando nesse pontinho aqui da direita, o Animate Property. Ele gera uma chave como Mesh no frame 1. E vamos até o frame 29. No frame 29, nós vamos continuar como Mesh e vamos habilitar esse pontinho aqui à direita, o Animate Property. Nós vamos andar apenas um frame, já que a gente sabe que no frame 30 acontece a explosão. Então vamos vir aqui no frame corrente, vamos pular para o frame 30 e aqui nós vamos alterar para o modo chamado Particle System. E em Particle System nós vamos selecionar o sistema de partículas do Quick Explode que foi aplicado. Então, selecionado esses dois, nós vamos ativar a chave nessa condição. Nós vamos ter que selecionar aqui o nosso objeto, que é o domínio. Vamos voltar aqui para a vista sólida para facilitar a nossa visão. Correr as propriedades do domínio, lá na propriedade física, até encontrar o cache. Repare que eu tenho aqui a opção Bake All. Então nós vamos clicar aqui, vai correr o efeito quadro a quadro, nós vamos aguardar até esse Fluid Bake chegar em 100%, para a gente ver o efeito que nós geramos de forma prática acontecendo. Quando chegar no fim aqui do frame, eu apresento a vocês como é que ficou esse passo inicial do nosso efeito. Eu vou dar um pause aqui no vídeo. Voltando aqui ao nosso vídeo, percebam que o processo está sendo lento porque eu utilizei um número de divisões muito alto lá no domínio. Minha máquina é obsoleta, não tem uma placa gráfica adequada, então ele é mais lento. Então aqui ele já criou o efeito. Se vocês voltarem à animação do passo 0, vocês vão ver algo parecido com isso. O bólido pegando fogo, chegando próximo à superfície e fazendo a explosão. Mas isso aqui, se nós formos renderizar, não vai acontecer da forma que a gente pretende. Então é preciso a gente fazer algumas alterações no material, tanto do domínio como no material da esfera, para que a gente possa ter o efeito que a gente precisa. Então nós vamos mudar aqui a nossa interface para o modo Shading, clicando aqui em cima. Vamos criar mais uma janelinha aqui embaixo. Vamos usar nessa janelinha de baixo o modo Timeline para facilitar. Vamos voltar para o frame 0. Vamos selecionar o nosso objeto esférico. Vocês percebam que na janela de nodes, que é o Shader Editor aqui, ó, vai aparecer uma quantidade de nodes em relação à esfera. Então o que é que nós vamos fazer? Pressionar o botão esquerdo do mouse e selecionar esses nodes que estão à esquerda da saída. E vamos usar a tecla X para apagá-los. Vamos aproximar o node Material Output. E vamos atribuir um novo material para essa esfera. Vamos adicionar aqui e escolher Shader Emission, que é o shader de emissão. Vamos colocá-lo aqui à esquerda e vamos ligar o Emission dele com o Surface do Material Output. Aqui já temos um material de emissão. Vamos dar uma força de 5. Vamos adicionar um novo material aqui, pode ser um NOR de conversão, Color Ramp. Vamos ligar o color dele com o color do Emission. Aqui nós vamos, nessa área aqui de escala, trazer a setinha preta para o centro e a branquinha aqui também para o centro. Com a setinha branca selecionada, nós vamos clicar nessa guia aqui onde aparece a possibilidade de movimentarmos e vamos dar uma cor, como vocês podem ver lá em cima, ó, ficou laranja.
Agora nós vamos adicionar um node, que vai ser um node de textura. Vamos usar a textura chamada Noise Texture. Vamos ligar o color dela com o Factor e vamos dar uma escala aqui de 20 e um detalhe aqui de 10. Se vocês arrastarem aqui em cima e aproximarem, vocês vão ver que a esfera toma um efeito interessante aqui, como se fosse um conjunto de lavas, né, na sua superfície. Vamos selecionar o nosso domínio. O domínio também já tem um material que foi atribuído. Nós vamos selecionar esse node que está aqui à esquerda, com o botão esquerdo, usar o X para apagá-lo, vamos aproximar o material Output. E agora, para a gente poder atribuir a condição de renderização, a gente vai usar um material Shader do tipo Principal Volume. Vamos ligar a saída volume dele com a entrada volume do material Output. Aqui nós vamos estabelecer para o Black Body Intensity um valor de 10 e a densidade um valor de 10. Vamos clicar aqui, deixar um pouquinho mais cinza. Agora, se eu aproximar essa janela de cima, vamos voltar para o layout que fica mais fácil, pessoal, usando a vista em modo renderizado. Vocês vão ver a esfera caindo, ó, e espatifando. A gente pode renderizar essa cena a partir agora do render. Vocês podem usar aqui, nesse exemplo, o Cycles. Vejam que a resolução pelo Cycles é bem melhor. Eu vou trazer a câmera de volta, vou escolher um ângulo onde eu queira ver, vou usar aqui o Ctrl Alt 0 para deixar nesse ângulo aqui. É dessa forma que eu quero ver a cena acontecendo. E posso usar também a luz, se eu quiser, para interferir aí junto ao processo. Vocês podem também usar um material colorido aqui no plano. Eu vou deixá-lo aqui com uma cor mais escura, selecionando o plano. Vou usar um material, aí fica a critério de vocês. E vou usar aqui uma cor um pouco mais escura para a gente perceber aqui o efeito acontecendo. Aqui no Cycles, ele é mais lento o processo de animação. E vou voltar aqui na guia, que é a guia Output, vou definir, vou deixá-la aqui em 1280 por 720, que é a resolução HD, isso vai fazer um vídeo mais rápido, tá? Com 50%, que é uma telinha menor. Antes aqui eu vou arrastar para poder posicionar bem, vou usar o gizmo, a câmera está travada, tá, pessoal? Para poder dar esse efeito. Eu vou deixar nessa posição aqui, que para mim é legal. Aqui em Output, nas propriedades de Output, nós vamos definir o nome para a nossa animação, vamos botar aqui teste, explosão. Eu vou escolher qual o formato de vídeo que eu quero atribuir. Como eu vou fazer um vídeo mudo, eu vou usar aqui o AVI JPEG. Vou deixar aqui o RGB ativo e a qualidade em 100%. Tendo então já ajustado aqui os parâmetros de saída, nós vamos voltar em Render. E aqui nós vamos definir qual é a taxa de amostragem que a gente vai utilizar nessa renderização. Lembro a vocês que quanto maior, melhor a qualidade, porém mais lento é o processo. Nesse caso aqui, eu estou usando o Max Samples da Viewport com 256. Eu vou diminuir para 64 e vou fazer a mesma coisa aqui com a opção Render. Eu vou fazer aqui uma renderização mais rápida, porque eu vou ter uma taxa de amostragem menor. A qualidade vai ser menor do que a que eu gostaria que acontecesse. Eu vou habilitar o Denoise para que isso aconteça de forma mais rápida usando o CycloX. E agora, tendo feito tudo isso, eu aconselho que vocês salvem o projeto antes de renderizar, porque se der um bug, vocês vão perder tudo. Para salvar aqui em Save As, escolham o nome para o projeto que vocês queiram e salvem o projeto de vocês. Feito isso, agora sim vocês podem vir em Render e clicar em Render Animation. No momento que vocês clicarem, vai surgir a janelinha do quadro a quadro. Eu vou mostrar a vocês como é que ficou o procedimento dessa renderização, tendo em vista que ela demora muito. E eu vou ter que parar aqui o nosso vídeo. No final vocês vão ver como é que ficou a qualidade. Espero que vocês tenham entendido. Bom proveito e até o próximo tutorial.